Pose do rodo, o que leva milhares de jovens a ovacionarem uma figura que inspira desrespeito à autoridade, ostentação vulgar e até exaltação do crime. Foi essa cena que recentemente nós nos deparamos, esse homem saindo da cadeia e milhares de jovens o adorando, o celebrando, ruas completamente tomadas e uma imagem que afetou a nação brasileira, nos fazendo inevitavelmente perguntar para onde estamos caminhando. Quais são os modelos que têm inspirado as nossas próximas gerações? E daí surge uma pergunta inevitável: onde estamos errando? Qual é a raiz do problema? E aqui a gente chega no ponto central. A raiz do problema é muito mais profunda do que nós gostaríamos. É um problema de raiz espiritual, de consequência moral, com frutos sendo vistos negativamente em várias áreas, principalmente na área da educação. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Zoe Christian School. Você que nos acompanha já sabe que tratamos aqui sobre educação, criação de filhos, família, tudo numa perspectiva cristã. E esse evento não poderia deixar de ser comentado. Nós não poderíamos deixar de perceber e refletir o que Pose do Rodo causa à nação brasileira. Todo ser humano é educado e inspirado por modelos. Eu costumo dizer que a educação é uma experiência mimética. Nós aprendemos principalmente imitando outros. E é por isso que esse momento onde nós enxergamos milhares de jovens ovacionando Pose do Rodo é um sintoma muito grave da nossa realidade. Porque é ele que tem sido o modelo que inspira a maior parte da nossa população, a maior parte da próxima geração. E neste sentido, é necessário fazer uma pergunta crucial. Por que Pose do Rodo? Por que ele é esse herói para muitos? O que é que tem nele que as pessoas olham, que os jovens observam e desejam? Em poucas palavras, ele representa poder sem regra, voz sem sabedoria e dinheiro sem virtude. É exatamente coisas boas, mas que são utilizadas de maneira má. É exatamente um retrato de boa parte da nação brasileira que quer sempre encontrar o jeitinho para a sua própria felicidade, mas não está disposto a se doar em favor do próximo. C.S. Lewis, no seu livro A Abolição do Homem, ele já falava dessa realidade numa linguagem bela e poética, como ele costumava falar, dizendo que a nossa geração, a geração da modernidade, tem produzido homens sem peito, que na sua palavra, no seu contexto, significava pessoas que estavam sendo criadas, mas não tinham coração, não tinham alma bem formada, não tinham de fato vigor, moral, honra. E nesse sentido, toda a educação contribuía para a formação de homens e mulheres que não representavam fibra, vigor, não apenas moral, mas intelectual e sobretudo espiritual. E é exatamente isso que nós temos visto, não apenas no Brasil, mas no mundo. Pose do Rodo não é exatamente o problema, ele é o sintoma de um adoecimento social que é gerado principalmente por um modelo de sociedade que está totalmente corrompido, espiritualmente falando, e também do ponto de vista da educação. E é aqui que nós nos voltamos mais uma vez para a necessidade de um retorno de uma vida espiritual que nós encontramos em Cristo e na sua palavra, e de um modelo de educação que possa propor uma trilha genuína, espiritual, moral e intelectual, para vermos pessoas sendo criadas para serem verdadeiramente aquilo que Deus espera. Nós estamos caminhando para o abismo, mas diante do abismo só existe uma saída, e essa saída não é pular, é voltarmos para trás, redirecionarmos nossa rota e reconhecermos que aquela direção não leva a nada. Queremos e precisamos urgentemente de resgatar os fundamentos, não apenas de uma vida espiritual para os nossos filhos, para as nossas próprias vidas, mas de um modelo de educação que possa oferecer uma trilha segura. Se nós olhamos para a Pose do Rodo e entendemos que ali existe um grave problema, também surge a pergunta: e agora? Para onde caminharmos? A resposta primeira para isso é: olhe para Cristo, olhe para o alto. E depois que você entender que Cristo é o seu Salvador, é o seu Senhor, que é somente
somente nele que existe vida, que existe sabedoria, que existe alegria, você precisa então agora olhar para si mesmo e para os seus filhos e dizer como eu vou educá-los. Eu costumo dizer que a nossa fé, em primeiro lugar, é transformação. E é somente o Evangelho, o poder do Evangelho que pode transformar. Mas depois que nós somos transformados pelo Evangelho, nós precisamos ser formados. E a formação é um sinônimo de educação. E é por isso que nós aqui na Zoe, eu enquanto pai, creio que a educação cristã clássica é o projeto educacional que durante a história foi utilizado pela igreja e pelos cristãos para formar pessoas nos propósitos de Deus. Na palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que nós somos chamados enquanto pais para educar os nossos filhos no temor do Senhor. No original, essa palavra que ele usa é paideia, no grego. E paideia significa nada mais nada menos do que um projeto educacional, um modelo de formação. Nos lembrando que o nosso papel enquanto pais não é apenas pagar uma escola ou dar roupa, mas é propor para os nossos filhos uma mentalidade, um projeto de educação que vai abranger o seu intelecto, o seu coração e as suas habilidades. Mente, coração e mãos atuando juntos para que esse ser humano ele não seja, muito em breve, pose do rodo, para que ele seja uma pessoa que vai usar a sua voz sim, mas com sabedoria. Vai ter poderes sim, mas vai usá-lo pelas regras que foram instituídas pelo próprio Deus para o bem das pessoas. E se Deus permitir, também vai ter muito dinheiro, mas não para usá-lo para o seu bel prazer, de maneira desvirtuosa, mas pelo contrário, para abençoar pessoas, para fazer com que esse dinheiro sirva para a bênção da sua casa e de muitas outras pessoas que por meio do trabalho ele vai usar para abençoar. Infelizmente, parece que as pessoas ainda não entenderam que o problema da nossa sociedade é espiritual e que a educação materializa de maneira muito clara tudo isso que nós estamos vivendo. Podemos dizer que esses heróis do caos que nós estamos vendo como pose do rodo, que é celebrado, que é aclamado, mas que ele só representa o caos da nossa sociedade, que ele infelizmente é um modelo que não pode ser mais aceito por nós. Nós não precisamos esperar que os nossos filhos desejem ser pose do rodo para que a gente possa agir na educação. Essa cena que vimos essa semana é suficiente para olharmos para as nossas vidas, olharmos para os nossos filhos, olharmos para as famílias ao nosso redor e dizermos mais uma vez: precisamos agir. Precisamos discipular os nossos filhos. Precisamos criar heróis da virtude, heróis do serviço, heróis da generosidade, heróis de mentes bem formadas e de corações piedosos, e não heróis do caos, como temos visto. Não podemos nos acomodar com a sociedade que entende e vê o crime de maneira erótica, no sentido positivo, no sentido desejoso, no sentido que o atrai. Precisamos formar pessoas que vejam o crime como algo asqueroso, abominável, que amem o próximo e que não desejem fazer mal, mas pelo contrário estejam dispostos a morrer pelo próximo se necessário. Então não é apenas sobre não formar bandidos, é sobre formar pessoas que vão estar dispostas a morrer pelo outro, porque entendem que são chamadas a servirem, a amarem, a se doarem. E é isso que é o oposto do herói do caos. Nós somos chamados para formar heróis como Cristo, aquele que morreu no lugar de pecadores. Inclusive, foi trocado por um bandido. Barrabás foi solto e Cristo vai para a cruz no nosso lugar, mas humanamente vai no lugar de um bandido. Porque ele não é o herói do caos, ele é o herói do reino. E é isso que nós estamos sendo chamados a fazer na vida dos nossos filhos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que a gente possa ser instrumento vivo nas mãos de Deus para formar uma geração diferente. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo do canal.